Olá a todos, muito boa noite. Vamos falar na aula de hoje sobre o fenômeno da repristinação e os demais temas da próxima apostila. Na aula passada, vimos as regras da revogação das leis. Vimos as leis temporárias, as leis excepcionais, que são exceção à regra do princípio da continuidade das leis, vimos também a classificação da revogação das leis, que é a revogação expressa, a revogação por incompatibilidade, que é a teoria da recepção constitucional, a revogação tácita, a abrogação e, por último, a derrogação. Na aula de hoje, vamos estudar o fenômeno da repristinação. E o que vem a ser a repristinação? A repristinação tem previsão no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. O fenômeno da repristinação, ele prevê que, salvo disposição em contrário, ou seja, salvo uma previsão expressa na lei, a lei revogada, então há uma lei A, exemplo, né, revogada pela lei B. Esta lei A, ela não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Então, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução prevê exatamente isso. A lei revogada, ela não restaura a sua vigência por ter a lei que a revogou perdido a sua vigência. Né? Este artigo trata do fenômeno da repristinação, que nada mais é do que a ressurreição de uma lei já revogada. Ressurreição é um termo aí figurativo, um termo que se é aplicado aí entre aspas, tá? Não, obviamente, nós estamos, a legislação não trata do conceito de ressurreição, né? E sim, estamos utilizando o termo ressurreição de maneira figurativa para melhor compreensão aí de vocês. Ocorre a repristinação quando a lei revogada ela volta a viger, ela volta para o ordenamento jurídico em virtude da lei que a revogou ter sido revogada por uma posterior lei. Né? Então vamos pegar um exemplo para vocês entenderem melhor este fenômeno da repristinação. Vamos supor que uma lei A ela é revogada por uma lei B e posteriormente uma lei C revoga, né, é revogada por uma outra lei D. Então, nessa situação, né, nessa hipótese, né, há a ressurreição da lei, uma vez que a lei A voltaria aí a vigorar. Seria da seguinte situação. Uma vez que a lei A estava em vigor e a lei B ela revogou a lei A, posteriormente veio a lei C e revogou a lei B. Qual que era o objetivo da lei B? O objetivo da lei B era revogar a lei A. Uma vez que a lei B, que tinha o objetivo a revogação da lei A, ela perdeu a sua vigência em virtude da lei C ter eventualmente revogado a lei B, voltaria a vigorar a lei A. Então, isso é o fenômeno da repristinação. Então, temos uma lei inicial que foi publicada, estava em vigor. Posteriormente veio uma segunda lei que fez com que a primeira lei fosse revogada, né? Que a lei originária fosse revogada, e posteriormente uma terceira lei veio e revogou essa lei anterior que tinha o objetivo de revogar a primeira lei. Uma vez que a terceira lei revogou
a lei revogadora da primeira lei, então voltaria a vigorar a primeira lei, né? Então vamos pegar uma hipótese, né, de que uma lei que trata, por exemplo, da obrigação, né, de que todos os alunos frequentem as escolas estaduais com roupas brancas, né? Então essa é uma lei inicial que a gente chama de lei originária. Posterior, um ano depois que essa lei já estava em vigor, já estava realmente tudo sendo aplicado por esta lei que obriga os alunos a frequentar as escolas com roupas brancas, veio a Lei B, a segunda lei, né, e revogou esta primeira lei que falava da obrigatoriedade dos alunos de frequentar escolas com roupas brancas. Essa segunda lei, né, teve o objetivo de revogar a lei originária, que é a lei da obrigatoriedade de roupas brancas. Posterior, uns 5 meses depois, vamos supor, veio uma terceira lei e revogou aquela lei que revogou a obrigatoriedade da lei de roupas brancas. Então, uma vez que a terceira lei revogou a segunda lei, voltaria a vigorar a lei originária, que é a lei da obrigatoriedade de utilização de roupas brancas. Essa situação que eu acabei de narrar para vocês é o fenômeno da repristinação previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. A repristinação, via de regra, no Brasil, ela é proibida. Ela só vai ser permitida se houver uma previsão expressa na lei. Ou seja, é o que prevê o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, que trata da não possibilidade de restauração da lei revogada por uma lei posterior revogadora. Então, a lei originária ela não vai restaurar a sua vigência por ter a lei revogadora dessa lei perdido a vigência por uma terceira lei que fez com que a lei revogadora perdesse a sua vigência. Então, o fenômeno da repristinação trata da ressurreição da lei, trata da possibilidade de que a lei originária voltaria à sua vigência em virtude da lei que a revogou ter perdido a sua vigência. No ordenamento jurídico brasileiro, no Brasil, né, a repristinação ela não é considerada proibida, ela é considerada permitida desde que haja ali uma autorização legal, né? Não é praxe, tá? Não, gente, não é comum que isso aconteça, né? Aliás, a via de regra, nessa situação que eu narrei, para que a lei, a primeira lei voltasse à sua vigência, a lei da obrigatoriedade de leis brancas voltasse à sua vigência, seria necessário uma nova lei criando esta regra novamente para que ela voltasse à sua vigência. Não significa que, por ter a terceira lei revogado a segunda, que tinha o objetivo revogar a obrigatoriedade de leis brancas, não significa que, por conta somente disso, a lei inicial voltaria à sua vigência. Não. Uma vez que a lei é revogada, ela sai do ordenamento jurídico e, para ela retornar à sua vigência, precisa de uma nova legislação criando novas regras, né? Não há a possibilidade de uma restauração de vigência de uma lei que foi revogada, salvo se a própria legislação prevê a possibilidade de restauração de vigência pela aplicação do fenômeno da repristinação.
Então, o fenômeno da reprisionação trata da ressurreição da lei, entre aspas, trata da restauração de vigência da lei em virtude da lei que a revogou ter perdido a sua vigência. Então, essa é ali o conceito de repristinação, lembrando que não há previsão expressa de aplicação automática do fenômeno da repristinação, somente é possível a aplicação deste fenômeno quando realmente há uma autorização legal. E o exemplo que eu passei para vocês ilustra bem essa situação, né? A primeira lei, são três leis. A primeira lei, a lei originária, a segunda lei, a lei que revogou esta lei originária, e a terceira lei, a lei que revogou a lei revogadora, que é a segunda lei. E com esta revogação, essa terceira lei faz com que a restauração de vigência da lei originária. Né? Somente é possível este fenômeno quando há autorização expressa na lei. Se não há autorização expressa, não há possível aplicação do fenômeno da repristinação. E aí tem que ser feito realmente a lei inteira novamente, com as novas regras ou as mesmas regras que eram originalmente criadas. Então, este é o fenômeno da repristinação, e com isso terminamos a apostila sobre a lei de introdução ao Código Civil, e consequentemente já estudamos aí todas as regras de revogação das leis. Vamos tratar agora de um outro tema, vamos estudar a segunda apostila de Direito Civil, que vamos estudar as pessoas naturais. Quando a gente fala em pessoas naturais, temos que falar em personalidade e capacidade civil. O artigo 1º do Código Civil, o primeiro artigo da Lei Civil Brasileira, ele dispõe sobre a personalidade jurídica, né, e declara que a pessoa detém dessa personalidade jurídica, né, quando ela possui aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. Ou seja, para exercer os atos da vida civil e ter, portanto, personalidade civil, né, ela precisa ali ter a condição, né, de exercer os seus direitos. Então, a personalidade civil, ela é adquirida pela pessoa, né? Ela é adquirida pela pessoa com o objetivo de que essa pessoa possa exercer os seus direitos ou adquirir os seus direitos. E como essa pessoa pode adquirir os direitos, exercer os seus direitos e ter ali a possibilidade de contrair obrigações? Para o direito civil, a personalidade civil, ela se dá com o nascimento, e o nascimento com vida, né? E a prova da vida para o direito civil se dá com a respiração, né? Então, a pessoa nasceu e respirou, ela é considerada ali, ela é considerada ali um sujeito com personalidade civil, né? Então, a personalidade se dá com o nascimento com vida. Não podemos confundir a personalidade civil com a capacidade civil. A capacidade civil é a possibilidade da pessoa exercer sozinha os seus direitos. Ela adquire, a pessoa com vida, ela adquire os direitos, mas para exercê-lo, ela precisa ter capacidade civil. E atualmente sabemos que a capacidade civil se dá após a maioridade, que atualmente no artigo do Código Civil se dá com 18 anos. Então, a pessoa possui hoje personalidade civil, ela possui a possibilidade de exercer e adquirir direitos, né, e contrair obrigações com o nascimento com vida.
né? E a vida para o direito civil não se dá da mesma forma que a vida é encarada para a medicina. Para o direito, a vida é considerada válida com o nascimento, com a respiração. Não basta ter atividade cerebral, né? Precisa ter ali, né, e nem batimento cardíaco, precisa ter a respiração. Feita a primeira respiração, ela adquiriu personalidade civil. Feita, adquirida a personalidade civil, ela pode exercer sozinha os seus direitos com a capacidade civil. Antes da capacidade civil, ela tem direitos, mas ela não pode exercer os seus direitos de forma isolada, que é a questão da personalidade, da diferença entre personalidade civil e capacidade civil. Essa questão da personalidade civil é de extrema importância para fins sucessórios, uma vez que, numa eventual situação em que a pessoa ela nasceu, mas não houve a respiração daquela pessoa, ela acabou vindo a óbito antes da respiração, né? Se ela nem chegou a viver, então ela não adquiriu ali os direitos, inclusive direitos sucessórios. Então, a respiração é bastante importante. E fique na seguinte situação: é um casal, né, na qual a mulher está grávida, né, prestes a ter ali o seu bebê, né, e esse casal tem um alto patrimônio, né, e os dois vêm ali a falecer. Só que este filho acabou acelerando ali o parto. Ele nasceu, mas não respirou. Se ele não respirou, ele não vai adquirir os direitos sucessórios por conta do falecimento de seus pais. E aí o patrimônio vai ser dividido aos herdeiros legais. E os herdeiros legais, de acordo com o Código Civil, são: primeiro, se divide ali com a esposa ou o marido da pessoa. Depois, metade desse patrimônio vai para a esposa ou para o marido e a outra metade para os seus filhos. Na inexistência de cônjuge, né, ou descendentes ou filhos, o patrimônio vai para os ascendentes, os pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Na ausência desses avós, né, desses pais, aí vai nas linhas colaterais, os irmãos, os tios, os primos e assim sucessivamente, de acordo com as regras de sucessão previstas no Código Civil. Então, a questão da respiração, né, para a aquisição de personalidade civil é de extrema importância, porque se houve a respiração, houve ali a personalidade civil. E se houve personalidade civil, a pessoa adquiriu direitos. Então, a personalidade civil é a aptidão para adquirir direitos, né, e poder exercê-lo. E o exercício desses direitos, de forma isolada, só pode ser feito com a capacidade civil. E é aí que a gente diferencia a personalidade civil da capacidade civil. Capacidade civil hoje, no direito civil brasileiro, no Código Civil, se dá com a maioridade, ou seja, após aí completar 18 anos. Salvo na situação de emancipação, que vai ser objeto de estudo também aí nas próximas aulas. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Vimos a questão do fenômeno da repristinação, como último tema da Lei de Introdução ao Código Civil, da parte de revogação das leis, e iniciamos o estudo aí da personalidade e da capacidade civil. Lembrem sempre essa diferença. Personalidade civil é a aptidão para adquirir direitos e exercê-lo, né? Sendo que a capacidade civil é a possibilidade de exercer esses direitos adquiridos,
de forma isolada, de forma sozinha, ou seja, sem a necessidade de ser exercido esses direitos por outra pessoa. Então, o menor de idade, o menor de 18 anos, o que não detém de capacidade civil, né, ele somente pode exercer os seus direitos por outra pessoa. Para exercer os seus direitos por si, a pessoa tem que ter personalidade civil, que é o nascimento com vida, e também tem que ter a capacidade civil. Se não tem capacidade, ela tem personalidade, mas a capacidade ela não tem. Essa diferenciação entre personalidade civil e capacidade civil é de extrema importância. Se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida sobre este conceito, por favor, me comuniquem durante as aulas do Microsoft Teams que vou esclarecer a todos ali pelo chat. Na hora que vem, então iniciaremos aí com o estudo do nascituro e depois da individualização da pessoa natural. Então peço a todos que sempre leem as apostilas, compareçam às aulas no Microsoft Teams para resposta aos questionamentos e também esclarecimento de dúvidas, e sempre estou à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos necessários. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.